8 de março, Dia Internacional da Mulher, e essa data ela tem profunda ligação com o direito do trabalho. Desde lá de antes da Revolução Industrial, em que as mulheres lutavam por melhores condições de trabalho, condições minimamente dignas, até hoje em que o mercado de trabalho foi fortemente impactado pela pandemia causada pelo novo coronavírus, que milhares de mulheres perderam seus postos de trabalho. E as que não perderam, muitas delas estão em home office, sobrecarregadíssima, com a jornada dupla, tripla e simultânea, na maioria das vezes. Eu sou Marina Marques, advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho, e nesse vídeo vamos conversar sobre as lutas das mulheres na sociedade. Vem comigo! Existem diferentes versões acerca da origem histórica do Dia Internacional da Mulher, mas todas elas têm em comum a luta das mulheres pela igualdade de gênero. A versão mais conhecida é a do incêndio numa fábrica têxtil em Nova York, que aconteceu no dia 8 de março de 1957, quando 129 trabalhadoras foram mortas carbonizadas num incêndio intencional que ocorreu nessa fábrica. Foi uma resposta, foi uma retaliação a diversas greves e levantes que ocorriam nessa fábrica por essas trabalhadoras. Então foi uma retaliação, eles trancaram as trabalhadoras dentro da fábrica e atearam fogo, queimando 129 mulheres. Por isso a data 8 de março de 1957. Mas fontes históricas dizem que não tem uma única origem e a gente tem registros anteriores a esse ocorrido lá na fábrica de Nova York. O primeiro registro data de 1910, na segunda Conferência Internacional das Mulheres, que aconteceu em Copenhague, na Dinamarca. Nessa conferência, uma alemã feminista, marxista de nome Carla Zetkin, propôs que as mulheres do mundo inteiro se organizassem para promover o Dia Internacional das Mulheres e criassem uma luta. E o primeiro objetivo deveria ser promover o direito ao voto feminino. Lembrando que nessa época, em 1910, as mulheres não tinham direito ao voto. Primeiro objetivo, então, da luta das mulheres que se organizam foi para promover o voto feminino. No ano seguinte, em 25 de março de 1911, as mulheres de uma fábrica em Nova York, vê se isso te lembra alguma coisa, morreram queimadas. Não só as mulheres, né? Os trabalhadores de uma fábrica em Nova York morreram queimados no incêndio que teve nessa fábrica, no total de 143 trabalhadores. Desses 143, 125 eram mulheres, entre 13 e 23 anos de idade. E essa morte, essa tragédia, ela incentivou ainda mais, fez esses movimentos feministas crescerem ainda mais na luta das mulheres por maior e melhores condições de trabalho, porque, lembrem, nessa época, 1911, as condições de trabalho eram muito precárias. O incêndio dessa fábrica em 1911 não é, obviamente, o que ocorreu em 1957. O de 1957 foi um incêndio criminoso, proposital, em uma retaliação às mulheres, às grevistas que faziam várias greves e levantes e foram trancadas na fábrica têxtil, também em Nova York, e foram mortas carbonizadas, propositalmente. Esse incêndio que aconteceu em 1911, apesar de ter sido também numa fábrica, também em Nova York, com centenas de mais de 125 mulheres mortas, não foi um incêndio proposital, e sim causado pelas péssimas condições de trabalho. Além disso, as russas soviéticas também tiveram um papel importantíssimo na história. Isso porque também em 8 de março de 1917, as mulheres tecelãs e mulheres de soldados e mulheres familiares dos soldados saíram às ruas de onde hoje é São Petersburgo e foram de fábrica em fábrica convocando os russos contra a monarquia e para pedir que a Rússia se retirasse da Primeira Guerra Mundial. A participação dessas mulheres são
foi imprescindível para a Revolução Russa e também para a chegada dos bolcheviques ao poder. Tanto é assim que em 1921, essa data do 8 de março foi reconhecida como uma data importante da luta contra da luta das mulheres. E em 1975, a ONU reconheceu o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Seja lutando por melhores condições de trabalho, por condições dignas de trabalho lá desde antes mesmo da Revolução Industrial, seja com um cunho mais político, lutando por direitos assim básicos como o direito ao voto feminino, que não existia, a mulher não tinha direito de votar. Independente do contexto, de qual é o objetivo, as mulheres sempre estiveram na vanguarda, sempre tendo que lutar por uma igualdade de direitos, numa sociedade que é marcada por um machismo estrutural. E aqui não é mimimi de feminista, não. É um machismo estrutural, é dado, é fato. A sociedade ela foi construída num modelo machista. Porque se você precisa lutar para ter igualdade, é porque a igualdade não existe. Se não existe a igualdade, desde sempre a estrutura ela já é machista, ela sempre teve a mulher abaixo do homem. Então não é mimimi de feminista, não. A estrutura da nossa sociedade, ela é sim machista, é um machismo estrutural, porque as mulheres precisam lutar por igualdade, a igualdade não existe. Se existisse, não precisaria a luta. Logo, a estrutura é machista e as mulheres precisam lutar por uma igualdade que já deveria existir. Trazendo para os dias atuais, a luta das mulheres continua, porque até hoje é preciso muito suor, sangue e lágrimas para conseguir uma igualdade de direitos na prática, porque na lei já existe, na Constituição já existe, mas na prática a gente sabe que ela ainda não se efetivou. Então ainda é preciso muita luta para conseguir a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Por exemplo, num cargo de hierarquia maior, nós sabemos que na maioria das empresas os altos postos, os cargos de maior hierarquia, são ocupados muito mais por homens do que por mulheres. Nós sabemos que existe uma diferença salarial para pessoas que exercem a mesma função. Homens ganham mais do que mulheres para exercer a mesma função. Existe essa diferença. Na pandemia também do Covid-19, as mulheres foram muito mais impactadas do que os homens. E não é achismo, não. São dados estatísticos. É estatística. Estatística não é achismo. De acordo com o IBGE, são as mulheres negras e mães as que mais perderam postos de trabalho com a pandemia. E quando a gente fala do mercado de trabalho informal, esse desastre, esse impacto foi ainda maior. Porque se é no mercado formal, essas mulheres, bem ou mal, elas têm uma garantia de trabalho. E se elas forem dispensadas, gera um ônus maior para o seu empregador. No mercado informal não tem isso. Então foram sim as mulheres mais impactadas. De acordo com o IBGE, hoje nós temos mais mulheres em idade ativa que estão fora do mercado de trabalho do que trabalhando. 46,3% da população de mulheres apenas está trabalhando na ativa. 46,3%. Menos da metade das mulheres com a pandemia. E as mulheres se concentram mais naquelas categorias mais precarizadas. E com a pandemia do novo coronavírus, o setor que mais sofreu impacto foi exatamente aquele em que as mulheres mais se concentram, que é o setor de serviços. Cuidados, limpeza, cozinha, creche, escola, todos os setores em que concentram o maior número de empregadas mulheres. Foi o que sofreu maior impacto com a Covid-19. Então, além das mulheres que já perderam o emprego diretamente, com o setor impactado, por exemplo, o setor de limpeza, que sua grande maioria é composta por mulheres. Com o fechamento de muitos estabelecimentos, as mulheres trabalhando no home office, não precisa daquela empregada lá fazendo limpeza do estabelecimento. Então, ela é dispensada. Além dessas empregadas que são dispensadas, muitas foram obrigadas a deixar os postos de trabalho
com o fechamento de creches e escolas. Por quê? Para cuidar dos filhos, porque quem cuida dos filhos, em regra, claro que a gente está falando da regra da grande maioria, não de todos os casos, porque existem sempre as exceções, mas na grande maioria quem cuida dos filhos é a mulher. E não tendo escola, não tendo creche, com quem o filho precisa ficar? Com a mãe, com a tia, com a avó. Então são as mulheres que deixam os postos de trabalho, aquelas que não perderam pela crise, muitas são obrigadas a deixar os postos de trabalho para cuidar dos filhos, porque as escolas estão fechadas e as creches estão fechadas. Ou seja, a mulher sofre também pelo desemprego e por terem que deixar o trabalho para cuidar dos filhos em razão do fechamento de escolas e creches. As mulheres são as que mais perderam postos de trabalho com a pandemia do Covid-19. Além disso, as mulheres são as que enfrentam as maiores dificuldades para uma nova recolocação no mercado. Principalmente se essas mulheres forem negras ou se elas tiverem filhos. E se elas tiverem filhos e forem negras, a dificuldade é ainda maior. As mulheres que não perderam seus postos de trabalho, muitas delas foram colocadas em home office, que é uma modalidade do teletrabalho. O teletrabalho sempre dividiu muitas opiniões. Ele tem a benesse, por exemplo, do empregado não ter que se deslocar de sua casa até o estabelecimento do empregador. Isso gera uma economia de tempo, de dinheiro, porque pensem, por exemplo, numa grande cidade como São Paulo, que o empregado às vezes gasta 2 horas para ir trabalhar e mais 2 horas para retornar à sua casa. Trabalhando de casa, ele economizaria aí 4 horas, ele teria 4 horas para viver a sua vida sem ser trabalhando ou se deslocando até o trabalho. Mas em contrapartida, os teletrabalhadores eles são excluídos do capítulo da duração da jornada, de acordo com a CLT. E o que isso quer dizer? Que não existe 8 horas diárias, como existe para a maioria dos trabalhadores. Não existe esse limite de horas de trabalho. O trabalhador está trabalhando de casa, em home office, então ele faz o seu horário. O empregador passa as tarefas e o trabalhador trabalha de casa. Só que o que acontece muitas vezes na prática? A quantidade de trabalho é superior àquela que o empregado realizava no estabelecimento do empregador. Então isso sobrecarrega muito o empregado. Aliás, sobre teletrabalho, a gente vai fazer uma sessão especial aqui no canal, uma série de vídeos sobre teletrabalho, tendo em vista a importância desse tema, que já é uma realidade e vai permanecer, uma realidade que veio para ficar e vai permanecer após a pandemia e quando terminar o isolamento social, porque os empregadores começaram a perceber que isso é vantagem muitas vezes para a empresa, dependendo do tipo de atividade da empresa, economiza muito nos custos da empresa e ganha na produtividade. Então, mexeu no dinheiro, mexeu na produtividade, claro que o empregador vai adotar. Então, fica ligado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal para não perder essa série sobre vídeos sobre teletrabalho. O home office foi uma alternativa encontrada pelo empregador para evitar a demissão em massa ou ainda maior dos seus empregados. Foram pegos de surpresa, de uma hora para outra o seu estabelecimento teve que fechar e não pôde funcionar de forma presencial. Foi preciso que a MP 927 autorizasse o teletrabalho de forma unilateral, porque o teletrabalho, como é previsto na CLT, que já existia obviamente antes da pandemia, exigia que para que o empregado que trabalhasse de forma presencial fosse trabalhar de forma remota, que esse empregado concordasse. Era exigida a anuência do empregado que trabalha de forma presencial, se ele fosse alternar para o regime de teletrabalho, que ele anuísse. Só que tudo aconteceu muito rápido, né? De um dia para o outro, o empregador teve que fechar suas portas. E aí a MP 927 teve a intenção de, vamos permitir que o empregador coloque o seu empregado em home office e não vamos perder tempo esperando ele concordar, não, nem correr o risco que ele não concorde. Vamos permitir que o empregador coloque de forma unilateral, até para que esse empregado preserve o seu emprego. Ok, só que a MP 927 caducou e ela não foi convertida em lei. Isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Exatamente por isso que eu disse que a gente vai fazer uma série de vídeos só falando sobre teletrabalho.
Mas voltando para as mulheres que foram colocadas em home office, bom, melhor do que aquelas que perderam seus postos de trabalho, ok. Mas as mulheres que foram colocadas em home office sofreram uma sobrecarga de trabalho desumana. Porque antes a gente sempre disse que as mulheres elas têm jornada dupla ou até tripla, né? Eu trabalhava na empresa e chegava em casa e continuava trabalhando com os serviços domésticos, cuidando de filhos, etc. Só que agora essa jornada dupla ou tripla passou a ser simultânea. Se essa mulher ainda tem filhos em idade escolar, ela tá enrolada. Se alguém se identifica com essa história, tá vendo? A mulher fica de home office, trabalhando em casa. Então, enquanto ela está em casa, trabalhando, ela tem que fazer almoço, ela tem que cuidar de filhos. Imagina que ela tem um filho de 11 anos e um filho de 3, que não estão indo para a escola, porque as escolas estão fechadas. Então, além de trabalhar, além de cozinhar, além de arrumar casa, tem que cuidar de filho. E além de cuidar de filho, tem que ajudar o filho a assistir aula online. Não pode deixar o filho sair, o filho quer brincar com o amiguinho, não pode. Tem que ficar com a criança em casa o tempo inteiro enquanto trabalha. Difícil a situação, né? Se identificou? Essa é a realidade de muitas mulheres. Então imagina, por exemplo, a advogada fazendo uma audiência remota, trabalhando em casa de home office, no meio de uma audiência, só escutando o filho gritando, correndo daqui para um lado, de repente escuta um barulho, criança chorando e não pode sair, não tem o que fazer. É um desespero, né? Ou então ainda tem aquelas que o marido também de home office fica em casa, no quarto, com a porta fechada, que é para a criança não atrapalhar o sossego, enquanto a mulher tem que cozinhar, cuidar de filho, trabalhar tudo ao mesmo tempo. É claro que eu estou exagerando, muitas vezes não estou exagerando, porque eu aposto que tem muita gente que estava nesse vídeo aqui que está se identificando. Eu sei que tem muito marido que é parceiro, que faz até mais trabalhos domésticos do que as mulheres, mas não é a regra ainda, infelizmente. E é por isso que no Dia Internacional da Mulher, essas mulheres, sejam elas as que perderam seus postos de trabalho e estão lutando aí da forma que podem para sustentar a sua família e para sobreviver de uma forma digna, ou então para as que foram colocadas em teletrabalho e estão com essa jornada tripla simultânea, essa sobrecarga maluca de serviço, seja por aquela ainda que tem que ir para trabalhar de forma presencial, colocando sua saúde em risco e a da sua família. As mulheres, elas são muito guerreiras por sua natureza. E umas, claro, são muito mais guerreiras que outras. Principalmente, sim, repito, se elas forem mulheres negras e com filhos, essas são muito mais guerreiras, porque infelizmente elas precisam ser guerreiras, porque a gente vive num mundo que existe um machismo estrutural, um racismo estrutural. Existe, por mais que você tenha uma teoria para falar que não é, existe, porque se é o princípio básico, se precisa lutar por igualdade, é porque a igualdade não existe. Então, nesse dia de hoje, eu parabenizo a todas as mulheres, as que são mais guerreiras, as que são menos guerreiras, porque as menos guerreiras são muito guerreiras só por nascerem mulheres. E mais do que flores, a gente quer igualdade, pra gente não ter que lutar e ficar fazendo vídeo mostrando as diferenças e como as mulheres precisam lutar. A gente quer igualdade para não ter que ficar pedindo igualdade. Se quiser mandar flor, pode mandar também, porque a gente gosta. Mas o principal, mais do que flor, é a igualdade. Mais do que frases bonitas, mais do que mensagens bonitas, a gente precisa de igualdade. Se você ficou com alguma dúvida, quer fazer algum comentário, deixa aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações. Como eu falei, a gente vai ter uma série de vídeos de teletrabalho, vídeos de direito, da atualidade. Então se inscreva e continue aqui com a gente. Eu te espero no próximo vídeo. E feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres!